Olá, eu sou Renata e eu faço parte da equipe da Coachar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é o processo de coach, o que é o processo de assessoria de carreira, qual que é a diferença entre um processo e outro processo. Se esse é o seu caso, fica com a gente no vídeo até o final, que eu prometo que eu vou explicar de uma forma bem legal e através de um caso real que aconteceu aqui conosco na Coachar. Então, se você tem essa dúvida também, vem com a gente e fica com o vídeo até o final. Solta a vinheta, produção! Bom, para explicar o caso de assessoria de carreira, e aí vocês vão entender o quanto é limítrofe, né? Esses dois trabalhos aqui na Coachar. Para explicar o caso de assessoria de carreira, eu vou contar o caso do Carlos. O Carlos era um bancário na faixa de seus 38 anos, trabalhava num banco brasileiro que foi comprado por um banco internacional e ele estava disponível no mercado, ele foi desligado desse banco. E aí ele nos procurou com o objetivo de conseguir uma outra posição de gerente pessoa física, que era o cargo dele na época, em outro banco. Pois muito bem, produto, assessoria de carreira, vamos fazer todo um trabalho, né, para que essa pessoa seja reinserida no mercado de trabalho. Então ele veio, nós fizemos a releitura do currículo dele, fizemos o LinkedIn, ele não tinha LinkedIn, então nós fizemos o LinkedIn dele, aplicamos um teste psicométrico para que ele pudesse entender suas forças, sua fraqueza, trabalhamos através de uma SWOT no desenvolvimento dele e orientamos ele na busca de oportunidades de trabalho, né? Como que ele faria essa busca, seja no vagas.com, no LinkedIn, Indeed, Manager, todas essas plataformas que tem aí, usando sempre o networking dele a seu favor, né? E fizemos também a orientação da entrevista por competência para que ele pudesse entender como que é o processo de entrevista de um recrutador e estivesse mais preparado no momento da entrevista. A grande questão é que, no meio do processo de assessoria de carreira, ele teve uma oportunidade de empreender. Então, ao invés de fazer todo o processo de orientação para entrevista, de busca de oportunidade, nós trabalhamos com ele no plano de negócio desse novo empreendimento, né? Ponto importante, o empreendimento tinha tudo a ver com a área que ele já trabalhava no banco, né? Então, o Carlos foi trabalhar, foi empreender com mais outras 5 pessoas na área de investimentos. Eles foram até a XP, fizeram a certificação que é necessária para você trabalhar com investimentos e abriram um escritório da XP aqui em Belo Horizonte. Posto, processo de assessoria de carreira concluído, Carlos feliz com mais 4 sócios. 1 ano se passou, né? E o Carlos veio procurar a gente de novo. E ele estava com alguns problemas dentro do processo societário e também com problemas de performance. Ele não estava conseguindo entregar aquilo que cada sócio deveria entregar em termos de carteira de cliente, em termos de peso, né, de investimento para XP, que era a mãe, né, do investimento deles, que era a tomadora do investimento deles. Bom, e aí ele veio nos procurar e eu indiquei que ele fizesse o processo de coaching executivo. O que estava impedindo o Carlos de performar? O que tinha ali em termos de competência que ele não estava sabendo desenvolver ou que ele não estava sabendo usar a favor dele? E aí nós começamos a fazer o coach. Eu tive que reaplicar o teste, porque como já tinha passado mais de 1 ano da testagem anterior,
né? Seria interessante ver como que ele estava. Então, a gente trabalhou com a avaliação psicométrica DISC dessa vez. Trabalhamos também com a psicogenealogia para entender a história de vida dele, para entender um pouco mais a fundo o que estava acontecendo ali na vida do Carlos. E partimos, então, para a identificação da hipótese diagnóstica e começamos a trabalhar nas demandas de desenvolvimento de competências dele. E ele fez uma série de ações, desde Empretec no Sebrae até desenvolvimento de cursos, de plataformas EAD, e ele teve condições de reformular todo o negócio dele e desses mais 4 sócios. A grande questão é que tinha alguns entraves na sociedade de uma forma geral, né, na composição societária da forma geral, que não estava deixando o Carlos satisfeito. Então, dentro do processo de coaching, a gente identificou isso e o que ele fez? Foi até a XP, desfez a sociedade com essas 4 pessoas, começou a princípio a trabalhar sozinho na carteira de investimento dele, a angariar várias pessoas, né, pessoas físicas com necessidades de investimento, e com o passar de uns 5, 6 meses, ele me deu a notícia de que ele estava absorvendo mais uma pessoa na sociedade, né, que era então só ele. E eles começaram a trabalhar juntos. Carlos está super bem hoje. Ele não só fez uma mudança no ambiente laboral dele, em termos até quantitativos, o salário que ele recebia no banco era 1/3 do que ele recebe hoje enquanto carteira de investimento. Como ele redefiniu a vida pessoal dele, o casamento, né, as possibilidades que ele tinha de ser mais pleno, de ser mais feliz, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Hoje o Carlos está com 40 anos, ele está se casando de novo, ele só não se casou porque o Covid atrapalhou. Às vezes ele faz algumas sessões de manutenção, faz algumas sessões, né, para me perguntar a minha opinião, de acordo com a dúvida que ele tem, enfim. Ele tá super feliz. O que eu gosto sempre de reforçar é o processo de assessoria de carreira aqui da Coachar. Ele não faz busca de oportunidade de trabalho. Ele não faz busca de oportunidade laboral. Então, se o cliente quer, eu oriento ele a buscar um processo de recolocação em outras empresas que tem aqui em Belo Horizonte. E se esse é o seu caso, pode entrar em contato com a gente que eu te passo essas empresas que nós confiamos, que nós gostamos de trabalhar enquanto parceiros, tá? E o processo de coaching executivo é um processo que vai tirar o cliente do ponto A e levar o cliente no ponto B. É um processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento comportamental, através, né, de alguns aprendizados que ele tem. Normalmente não são aprendizados técnicos, mas pode ser que a pessoa sinta necessidade de buscar um ou outro skill técnico, né, que a gente chama de hard skill, mas normalmente são aprendizados mais das soft skills, né, dos aprendizados comportamentais. Então, o processo de coach tira o cliente do ponto A, leva a esse cliente ao ponto B. Super, mega, maxi power, importante dizer. Coaching, processo de coaching não é milagre. Não existe isso que alguns profissionais pregam de que venha fazer o seu processo de coaching, que você vai sair uma nova mulher, um novo homem, a sua vida vai abrir, vai se transformar. Não! Já escutei muita coisa no mercado, coach financeiro, diet coaching, coaching espiritual, coach de emagrecimento.
O processo de coaching, ele é muito mais profundo do que isso. E ele dá trabalho. É um processo que vai te tirar da sua zona de conforto. Porque se não te tirasse da sua zona de conforto, não precisava você estar pagando um outro profissional para isso. Você mesmo, com as suas competências, com os seus skills, já conseguiria trabalhar com isso. Concorda? Então, o processo, eu ouvi uma vez de um cliente, eu gostei muito, o processo de coach, ele é inquisitório, né? Ele é provocativo. O profissional, muitas vezes, vai te fazer perguntas, vai te colocar em situações, ou mesmo pode até te dar alguma tarefa que seja difícil naquele momento para você fazer, em termos comportamentais. Não em termos técnicos, mas em termos comportamentais. E isso vai provocar, né? Eu gosto muito do que o Leonardo Volk fala no livro dele, que o coaching é um soprador de brasas. Né? A pessoa ela já tem aquela brasa ali, né? Que seja no coração, que seja no estômago dela. E o que o coach vai fazer? Ele vai acender o fogo, né? Igual a gente faz na churrasqueira. Ele vai acender o fogo para aquilo borbulhar e o fogo transforma, né? Se a gente pegar lá arroz, macarrão, feijão cru, é péssimo. Mas você coloca ele no fogo, dá uma tratativa bacana, adequada para ele. O que acontece? A gente faz um macarrão maravilhoso, um arroz, um risoto, uma feijoada, um feijão branco. E é bem mais gostoso. Então, o processo de coaching, ele pode se comparar a isso, né? É um processo de amadurecimento, né? De transformação do nosso eu. Mas não é mágico. Não tem pronto, receita pronta. Apesar de ter uma metodologia que é bacana, que é séria, ele não dá para ser passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, porque a própria metodologia, ela prevê o ser humano do outro lado do processo. E eu gosto sempre de falar que a gente tem que ter 200% de responsabilidade no processo. 100% é meu e 100% é do cliente. É a responsabilidade dele, junto com a minha responsabilidade. Se eu, enquanto coach, não me preparar, não tiver uma preparação, uma continuidade na minha educação, né, como coaching, e não me preparar para a sessão dele, eu não estou fazendo meu 100%. E se o cliente estiver ali no processo de coaching por estar, não fazer as tarefas, não se envolver no processo, não cumprir com os combinados, nada vai acontecer. Pode ser mágico, mas não é mágico. É inquisitivo, como diz o meu cliente. Bom, e para fechar esse vídeo, o que eu gostaria de dizer para vocês? Tá em dúvida sobre o processo de coaching? Pesquisem sobre o coach, sobre a formação acadêmica dele, sobre quantas horas, sobre os títulos que ele tem, quantas horas de voo, né, que a gente fala, quantas horas de atendimento que ele já tem, sobre os títulos que esse coach acumulou, se ele trabalha em alguma instituição, quais são os clientes que ele já atendeu, enfim. Bebam da fonte limpa, porque, falando a verdade, não é um processo barato. Então, o investimento tem que ser algo que vale a pena. E aí, só para a gente resgatar, assessoria de carreira, o cliente vai ser preparado para que ele possa conseguir um outro trabalho, que seja MEI, que seja CLT, que seja PJ, que seja um empreendimento. E o processo de coaching? O processo de coaching é desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências comportamentais. Como eu disse, pode ter até uma competência técnica aí no meio, mas não é o foco. Mas como estão tratando com pessoas, pode ser que isso se desenvolva. Certo? Gostou desse vídeo? Então ajude o nosso canal a crescer, deixe um like nesse vídeo, indique para os seus amigos, curta a nossa página, que sempre a gente tem vídeos interessantes
sobre desenvolvimento de carreira e no campo do trabalho, né? Esse é o nosso canal da Coachar Recursos Humanos. A gente sempre quer trazer informações para vocês a respeito do mundo laboral, do mundo do trabalho. Certo? Um grande beijo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!